e do Espírito Santo. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer o fruto destes tempos de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da glória, intercedei por mim. Ao longo do Evangelho, Nosso Senhor se encontra com muitas pessoas. Alguns têm certa rejeição a Ele, como, por exemplo, os fariseus, os saduceus, os genezarenos, que o rejeitam simplesmente diante de ver Ele, de olhar para Ele, de ouvir um pouco daquilo que Ele tem a dizer ou daquilo que Ele faz. Outros são como o jovem rico, que tem uma acolhida, que começa, mas não persevera, é raso, não tem essa iniciativa de continuar. Outros ainda são como Judas, que estão ali, que ouvem, que começam a crescer, que vão mais à frente, mas acabam aos poucos se misturando com outras e outras coisas, e assim se dissipa, e assim vai ficando sufocado. Mas alguns que são diferentes, alguns que mudam, que deixam se contaminar, que deixam perpetrar a palavra e vão então crescendo. Então tem essa mudança, este crescimento, e dão frutos. São Pedro, São João, Santo André, São Mateus, Santa Maria Madalena. Assim como no mundo, também conosco acontece isso. Por vezes, nós também temos estas atitudes. Às vezes, temos um coração mais endurecido, passamos por esses estágios, talvez no início, quando ainda não conhecíamos de fato, vendo determinadas exigências, o rejeitássemos, ou então achássemos, não, mas isso é um exagero. Depois começamos a criar raízes, mas vemos outras coisas e passamos assim por essas etapas. Nosso Senhor, Ele mostra-nos este caminho pelo qual nós passamos, este caminho pelo qual todos acabam passando de alguma forma. E para mostrar-nos este caminho que, por vezes, nós temos este caminhar, este modo por onde passar, Ele então nos apresenta este modo, apresentando, como era comum dele, uma parábola. E assim nos diz: naquele dia, Jesus saiu de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões ajuntaram-se ao seu redor. Por isso, entrou num barco e sentou-se. Enquanto toda a multidão ficava em pé na praia, ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear, e ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra,
brotaram logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, queimaram-se e se secaram, por não terem raiz. Outras ainda caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto, 100, 70 ou 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Quando ouvimos esse Evangelho, há dois modos pelos quais podemos ouvi-lo e entendê-lo. Um deles é diante do nosso cotidiano, diante do meio em que estamos. Infelizmente, acabamos, por vezes, estamos contaminados pelo mundo e podemos acabar olhando com certa indignação diante de ver o ato do semeador. Pois, por que o semeador, que deveria ter tanto cuidado diante daquilo que lança, deixaria que as sementes caíssem à beira do caminho? Ou porque lançaria em um terreno que não fora preparado, mas está pedregoso, endurecido, envolto em pedras? Ou porque, diante de determinada circunstância, deixar a semente cair aonde já havia certas plantas que a sufocariam? O ideal seria jogar somente na terra boa, na terra preparada, onde foi adubada, preparada, fortalecida, enriquecida. Por que o nosso Senhor, quando lança diante de tantas pessoas que têm um coração endurecido, de tantas pessoas que a rejeitam, ou de tantas pessoas que são superficiais, de tantas pessoas que vemos que têm certa empolgação, mas ainda assim endurecem, têm uma raiz tão mundana? Por quê? Se Ele sabe de tudo, por que lançar a sua palavra nesses lugares? Mas quando vemos também um olhar atento, um olhar mais espiritual, vemos essa mudança. Nosso Senhor, que quer a salvação de todos, vai a todos e quer que, apesar da semente ser jogada num terreno que a princípio está à beira do caminho, que diante da sua palavra lançada, aquilo possa de alguma forma gerar a conversão daquele solo e se tornar um solo bom, ou diante de um solo pedregoso, que ela penetre e modifique aquelas pedras, ou então seque aquilo que o sufoca, aquelas plantas que ali estão cheias de espinhos. Nosso Senhor assim o quer. Assim foi conosco. Se olharmos para nós, quantas vezes não fomos, por vezes, como os fariseus, que às vezes simplesmente só em ouvir determinadas coisas não rejeitaram o Senhor, não acharam muito duras suas palavras, ou como um jovem rico que tinha empolgação, que queria ir a mais, mas diante de determinada exigência, não dá, já é demais para mim. Ou então de Judas, que estava ali, que ouvia, que deixava crescer, mas diante desse crescimento da palavra também vinha outras tendências, outros erros, outras coisas que vinham também crescendo junto e acabavam sufocando e o fizeram trair o Senhor. Os apóstolos, se olharmos, São Pedro se deixou trabalhar. Também nós podemos, ao longo da nossa vida, nos deixamos. E aquele coração impulsivo, que queria as coisas imediatas, se deixou trabalhar pelo Senhor ao ponto de se entregar por Ele, não mais fugir, não mais o negar. São João
intempestivo, ao ponto de ser chamado como filho do trovão, se deixou trabalhar ao ponto de ser aquele que reclina no coração do Senhor e escuta as suas batidas, e ao ponto de, ao final de sua vida, ser alguém que olha, proclama e anuncia simplesmente: amai-vos. Esse é o centro, amai-vos. Aquele que queria que viesse fogo, grita somente: amai-vos, porque se deixou trabalhar. Também nós, ao longo da nossa vida, assim fizemos. Mas podemos também, mesmo após a nossa conversão, mesmo após este período de caminhada, acabar deixando que o nosso coração, que esse terreno acabe ainda sendo um terreno de caminho, sendo um terreno pedregoso, sendo um terreno que sufoque a palavra. Por exemplo, por vezes temos um ímpeto de ir, de levar, de fazer, de querer mudanças e agir. E no agir acabamos esquecendo daquilo que é central. Simplesmente fazer as coisas para fora, mas esquecendo o centro. E assim ficamos no caminho. A palavra, como nos fariseus, caía, conheciam, passavam, mas não penetrava. Outros tiravam, porque a sua atenção estava em fazer, e por isso o seu fazer é sempre externo. Também corremos essa tendência, trocar o Senhor pelas coisas do Senhor, e simplesmente fazer obras, trabalhar em pastorais, ajudar isso, ajudar aquilo. Mas onde está o centro? São José Maria, em caminho, nos diz: em primeiro lugar, a oração, depois a expiação, e em terceiro, muito em terceiro, a ação. O centro está nele. É Ele o centro, devemos ter a primeira intimidade, senão o que fazemos não tem efeito, senão o que fazemos é deixar a semente à beira do caminho. A semente deve penetrar em nós, enraizar-se para dar fruto. Não sou eu que a faço crescer, mas Deus. Eu sou aquele que deve recebê-la com carinho, com amor e deixá-la frutificar, e não somente um agir superficial. Também podemos, diante de tantas coisas, ficar num agir, mas segundo a minha vontade. Receber a palavra, mas não morrer para mim. Ficar simplesmente mas eu rezo, eu medito, eu vou à missa, mas ainda falta mortificar-se. Fico na primeira parte, rezar, eu rezo, mas ainda é superficial. Não é algo que penetra. A oração é acompanhada pela expiação, pela mortificação, e eu esqueço de morrer para mim. Eu escuto o Senhor, mas quero a minha vontade, é a minha obra, e não a dele. E assim acabo também agindo superficialmente, não talvez como os fariseus que deixam as coisas à beira do caminho, mas talvez como um jovem rico que tem um passo, escuta, mas não sabe morrer para si, não sabe deixar largar
aquilo que é seu próprio, não sabe se desapegar. Por exemplo, em nossas casas, quando somos chamados a ouvir, rezamos, só que eu quero fazer tudo segundo a minha vontade. Eu quero fazer as coisas segundo a minha cabeça. Por exemplo, na educação dos filhos, tem pessoas que acham que são por cima e querem viver uma eterna juventude. Há tantos que às vezes falam, não querem formalismos, não me chame de Senhor, não me chame de Senhora, o Senhor está no céu, a Senhora está no céu, mas esquecem da educação e da reverência que se deve ter para com os pais e também, e a partir dos pais, para com os demais. Como é que eu ensino aqueles que estão ao meu redor? Acho que aquilo mexe simplesmente com o meu ego, porque eu me sinto velho, mas a Virgem Santíssima com 15 anos já era senhora, pois já era casada. Uma moça que se casa com 20 anos entra na igreja como uma senhorita, mas ao sair é uma senhora, está casada. Devemos saber também ensinar isso. E outras pequenas coisas. É tudo segundo o meu eu, o meu gosto, o meu querer. Não, eu devo saber educar, a saber morrer para mim. Diante das mortificações ativas, até para aceitar as passivas. Senão, diante de uma doença, como posso aceitar a vontade de Deus? Diante de uma situação de crise, como posso enfrentar? Como posso aceitar certas contrariedades que Deus me coloca muitas vezes? É necessário saber morrer para si, não ficar como um jovem rico que não queria abrir mão. E sua riqueza, nosso Senhor não diz que ele tinha muito ouro no banco, ou diz que ele era rico. Mas o mendigo também pode ser rico se apegado ao seu pano de chão. Nós também podemos ser muito ricos se guardamos na gaveta aquela camisa que temos desde que éramos crianças, que já está toda esburacada, mas é a minha camisa de infância. Aquela é a nossa riqueza, que não sabemos nos desapegar. Não sabemos nos desapegar dos filhos e fazemos dele o nosso tesouro, mas o nosso tesouro está aqui, no sacrário, é o Senhor. É necessário também sabermos trabalhar essa terra para podermos ter fruto, não ficar na superficialidade pedregosa. Também pode ser que tenhamos outros caminhos, preocupações externas. Deixemos a oração penetrarmos, fazermos mortificação, mas ao mesmo tempo que trabalhamos, acabamos deixando o nosso olhar se desviar. E nesse desvio do olhar, pensamos em tantas preocupações, ao invés de nos atermos no único necessário, no Senhor. Acabamos não colocando no centro, mas ainda falta o passo do agir segundo Ele. Somos muitas vezes assim como Judas, que ali estava, que ali ouvia, que ali o seguia, mas deixava que as ervas daninhas crescessem e o sufocassem.
É necessário também trabalharmos, colocarmos o Senhor no centro e diante dele no centro trabalhar a terra, para assim como um bom agricultor, em meio à erva que cresce, saber podá-la para deixar que a semente cresça e floresça, dê fruto. É assim que trabalhamos a terra, que trabalhamos o contorno, trabalhamos com amor, aprimeiramos o Senhor, colocamos intensidade, amar a Ele. Podemos, claro, e devemos, no caso de vocês, amar o esposo, amar os filhos, mas se amamos primeiro a criatura e não o Criador, isso não é amor, mas apego, um sentimentalismo. Quando amamos a Ele e nele aos demais, aí sim sabemos nos doar, aí sim sabemos verdadeiramente dar este passo, e para isso é necessário que aprendamos a conhecê-lo, ter essa tônica de conhecer o Senhor mais profundamente, de ver Ele como Ele é. E para conhecê-lo é necessário agirmos, ter este ímpeto, este empenho. Ele já deu o primeiro passo, já veio até nós. É hora de seguirmos Ele ordenando a nossa vida. E para isso é necessário que coloquemos prioridade, e assim fazemos, por exemplo, quando temos um plano de vida claro, quando sabemos fazer nosso plano de vida, sabemos ordenar as coisas, ter horário como um compromisso necessário a nós, com as prioridades. E alguns modos de claro que se fazemos a nossa vontade, nosso plano segundo o meu querer, ninguém é bom juiz em causa própria, acabamos distorcendo as coisas. Por isso é bom procurar alguém que conheça a nossa alma e saiba nos direcionar. Por isso um diretor, alguém que eu saiba me abrir, que tenha confiança e confiando consiga deixá-lo dirigir-me. Não é com isso deixá-lo tomar as decisões, mas deixar que ele me mostre um caminho por onde eu possa caminhar de modo firme a tomá-las. E quando eu faço um bom plano de vida, sem conhecer o Senhor, sem colocar Ele no centro e ter como centro de nossa vida a Eucaristia, a Santa Missa, sem recorrer ao Senhor, sem visitá-lo no sacrário, ter estes momentos íntimos com Ele, pequenas orações, sem levar meu coração ao longo do dia para Ele. Também, outro ponto que São José Maria, quando a gente chamava seus filhos, dentre tantos, é a leitura bíblica. Ler as Sagradas Escrituras, em particular o Novo Testamento, para ir assim conhecendo o Senhor. Quando pensamos, talvez, à primeira vista, a leitura bíblica, talvez, então vou ler um capítulo, 2, 3 por dia. Não. Você não está lendo um livro de história para chegar ao final. É aos poucos. São José Maria queria que seus filhos e filhas fossem homens e mulheres de evangelho, que escutassem e penetrassem
que conhecessem e conseguissem, como ele mesmo diz, sentir as pedrinhas da praia, saber caminhar com o Senhor. Também assim nós devemos fazê-lo, ler aos poucos e penetrar aquela imagem para fazer nossa oração mental, para conhecer o Senhor que nos fala. E talvez tirar um versículo que nos chama, que nos conduz ao longo do nosso dia, para repeti-lo muitas vezes como jaculatórias, como modo de nos unir ao Senhor. E assim vamos sabendo conformar a nossa vida, escutar a Ele que nos fala, sabermos mortificar-nos, contrariando talvez a nossa vontade, nosso ímpeto de querer muito fazer, sabermos nos contrariar e também aprimeirá-lo, colocá-lo no centro e deixar que Ele me conduza. Ter este plano de vida reto, claro, firme. Claro que um plano de vida também se faz com outros pontos, Santo Terço, livros espirituais, própria meditação, mas não adianta começar com muito, mas aos poucos. E se tem um diretor que me conhece, ele vai saber me conduzir. E deixando-me conduzir, poderei então dar passos firmes que me mostrem verdadeiramente um caminho. E conhecendo a Ele, poderei anunciá-lo melhor. Posso fazer este apostolado, não como talvez pensamos muitas vezes no que é anunciar e fazer apostolado, com anúncios, com pregações, mas com coisas simples, como São José Maria nos diz, este apostolado de amizade, confidência no pouco, no pequeno, no particular, mostrando com exemplos, levando muitos, por exemplo, em nossa casa, diante dos nossos atos, quando sabemos rezar, levarmos outros também a rezar e convidarmos aos poucos a rezar o terço, a fazer uma leitura bíblica, ou escutando uma meditação, talvez, difundi-la. Temos as redes sociais também para isso, mandá-la para nossos amigos, diante de um livro, partilharmos aquilo com nossos familiares, no caso de vocês, os esposos, os filhos, fazer aos poucos, assim como a Virgem Santíssima o fazia. Ela, melhor do que ninguém, soube ser um solo bom, soube deixar-se trabalhar pelo Senhor. Fato que ela tinha em si todas as graças, mas ainda assim não deu as costas como Eva, mas ao contrário, foi dócil. E sobre assim deixar-se preparar e crescer nas virtudes, ao ponto de, como nos diz São José Maria de Montfort, Deus juntou todas as graças e fez a Virgem Maria, e ela dá mais glórias a Deus nas pequenas coisas, lavando a louça de casa, do que toda a corte celeste. Ela soube verdadeiramente receber a semente, soube dar frutos e soube transmitir aos seus com simplicidade. Vemos, por exemplo, ela no cenáculo ali, nas pequenas coisas, ajudando os discípulos, consolando-os, mostrando
essa grandeza de deixar-se conduzir pelo Senhor. Assim devemos ser nós, a escutá-lo, a deixar que Sua palavra cresça em nós, para dar frutos, e esses frutos serem espalhados, levados aos demais, para que eles também deem frutos. Possamos seguir o exemplo dela, deixar que essa semente possa dar frutos e buscarmos nos empenhar para que a terra do nosso coração seja trabalhada nas virtudes, seja trabalhada com o nosso empenho, buscar crescer e nos conformar a Cristo, para gerarmos muitos frutos, e esses frutos serem verdadeiramente transmitidos com o nosso apostolado na simplicidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dê graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.